Olá a todos vocês, espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos analisar algo que para muitos talvez seja novidade. Para aqueles que estão acompanhando há mais tempo, isso aqui não é algo tão surpreendente considerando tudo aquilo que nós já vimos. Mas isso demonstra mais uma vez como a tecnologia está não só nos cercando, como vai literalmente nos vestir. Veja só isto aqui. Desenvolvimento de baterias de íon de lítio de forma livre, esticáveis e imprimíveis. Ou seja, nós vamos agora partir para uma nova fase da evolução da tecnologia. Como eu venho dizendo, ela tem se multiplicado de uma forma muito veloz. E nessa nova fase, as baterias serão imprimíveis e esticáveis. Por que esticáveis? Porque elas serão coladas no seu organismo. Então elas têm de ser maleáveis, esticar conforme o seu corpo também estica, os seus músculos, né? E mais, elas serão imprimíveis, ou seja, você vai poder comprar uma impressora ou ir até a lojinha da esquina que tiver uma impressora profissional. Com o seu projeto, você vai comprar um projeto de íon, de uma bateria de íon, o projeto X, você chega lá com o projeto e diz, olha, eu quero que imprima esse projeto de bateria aqui para mim. E não é só isso. Aguardem e nós vamos ver outras coisas ainda nesse vídeo. Nós vamos primeiro entender melhor essa questão da bateria. Uma equipe de pesquisa coreana desenvolveu uma bateria de lítio macia, mecanicamente deformável e elástica, que pode ser usada no desenvolvimento de dispositivos vestíveis e examinou a viabilidade da bateria imprimindo-se em superfícies de roupas, ou seja, você vai poder colar em cima da sua roupa. A equipe de pesquisa liderada pelo Dr. Jeong Gong-son, do Centro de Pesquisa de Materiais Híbridos Macios do Instituto de Ciência e Tecnologia da Coreia, anunciou que havia desenvolvido essa tal bateria de lítio, na qual todos os materiais, incluindo o ânodo, cátodo, coletor de corrente, eletrólitos e encapsulantes, são esticáveis e imprimíveis. E eu já vou dizendo para vocês que quando ele trata aqui de materiais híbridos, e isso ainda não é bem exatamente o caso, mas nós veremos literalmente como próximo passo um material híbrido feito de materiais sem vida, digamos assim, e parte dele feito de material orgânico. Vocês podem ter certeza disso, de que eles vão colocar no mercado roupas que são orgânicas, parecidas com aquilo que nós vemos nos filmes de ficção científica, que terão uma espécie de inteligência artificial movidas por essa organicidade que haverá nelas. Ou seja, vamos ser bem diretos, nós veremos como próxima fase roupas que conterão material humano. Ah, Jason, mas isso é antiético, é imoral. Concordo, é antiético e imoral. Mas vocês estão vendo por acaso algum freio na ciência, ou nós só vemos a ciência como um carro com um acelerador e com o pé lá no fundo desse acelerador, indo cada vez mais rápido, numa progressão alucinante. Então essa é uma das fases. Para quem acha que a tal da bateria de lítio vestível, esticável e imprimível já é algo inacreditável e o limite disso tudo, aguardem e vocês verão. Bom, devido ao rápido aumento da demanda por dispositivos vestíveis de alto desempenho, como bandas inteligentes, dispositivos eletrônicos implantáveis como marca-passos e dispositivos vestíveis macios para uso no metaverso realista, o desenvolvimento de uma bateria que seja macia e elástica, como a pele e órgãos humanos, vem despertando interesse. Vamos traduzir esse parágrafo. Marca-passos vestíveis, ou seja, até então os marca-passos, agora claro, um pouco mais evoluídos já, mas primeiramente eles eram algo extremamente rígido, que era colocado dentro do organismo humano, muitas vezes plenamente ou quase que plenamente metálico. E com o passar do tempo ele foi se tornando mais aprimorado. Agora ele será macio, como eles dizem, esticável, e futuramente, já estou dizendo, ele será parcialmente orgânico, tá, pessoal? E aí eles falam de dispositivos vestíveis mais macios, e aí eles mostram quem? Aqui uma espécie de atleta, alguém correndo, e aí ele tem uma bateria de lítio que provavelmente vai se carregar com a própria movimentação dele, vai se recarregar, não só com isso, mas é quase como que aquela bateria que você tem na sua bicicleta, que você carrega
primeiro na tomada e depois, conforme você vai pedalando na bicicleta elétrica, ela se carrega um pouquinho também. Assim vai acontecer com essas baterias inicialmente vestíveis externamente. Mas não se esqueçam daquele projeto do Bill Gates de transformar as pessoas em uma espécie de fonte de baterias, né, de energia. Então tudo isso está no projeto. Óbvio que isso é apenas um passo para onde eles vão levar a humanidade, porque isso está sendo feito, que nós estamos vendo, é uma espécie de cerco. Futuramente nós veremos essa transhumanização, que será a fusão das máquinas com o ser humano. Então o marca-passo já é uma parte disso, né? Mas com algo mais, vamos dizer assim, que vai se miscuir mais no corpo humano, com essa parte orgânica que esses materiais terão, né? E esse material orgânico certamente se conectará com o material orgânico do corpo do usuário desse dispositivo. Então, para esses tipos de materiais vestíveis mais flexíveis, como roupas de atletas, então nós veremos isso sendo colado nas roupas. E também para quem acabar usando o metaverso. Ao invés de você usar esses instrumentos hoje, que em breve se tornarão obsoletos, como essas espécies de consoles que você coloca nas mãos, capacetes, óculos, ao invés de você colocar um equipamento grande e pesado, você simplesmente coloca uma roupa que se cola no seu corpo e essa roupa irá reproduzir no metaverso os movimentos que você tiver no mundo real e muito possivelmente reproduzirá no mundo real os impactos que você sofrer no metaverso. Então você imagine alguém tocando no seu corpo lá no metaverso e a roupa reproduzindo o toque na sua pele. É para isso que eles estão desenvolvendo esse tipo de coisa. Claro que tudo é uma agenda, né? Não é nada acontecendo ao acaso. Tudo faz parte de um projeto que está sendo trazido aos poucos para as pessoas, porque, como eu venho dizendo para vocês, a tecnologia ela vem muito antes nos laboratórios, muito antes de ser trazida a público, ela já está pronta nesses desenvolvedores da tecnologia. E eu diria que muitas vezes, até muitas décadas antes, ela já está pronta. Tanto é que a gente vê coisas assim, primeiro sendo reproduzidas em filmes de 30, 40, 50 anos atrás, e depois, aos poucos, a humanidade vai se acostumando com isso, porque os filmes são uma espécie de programação preditiva, onde você vai acostumando com aquilo e meio que aceitando, né, assinando tacitamente embaixo, alguns expressamente, né, desejando que aquilo aconteça, e quando a humanidade está madura para isso, então a tecnologia é apresentada e as questões éticas e morais então já estão superadas, né? Que é o principal obstáculo para que eles tragam essas novas tecnologias. Mas aguardem que vocês verão mais coisas ainda. Então aqui eles falam da parte técnica da coisa, né? Então eles falam: para melhorar a elasticidade, a equipe de pesquisa evitou o uso de materiais utilizados em outros estudos que eram desnecessários para o armazenamento de energia, como a borracha. Enfim, eles estão aí tentando reduzir a quantidade de material utilizado para que então ele seja o mais leve possível e se adapte ao corpo, fazendo com que a pessoa, com o tempo, nem perceba mais que está usando, se acostume com aquilo, né, como parte do próprio organismo dela. Então aqui eles falam toda a questão técnica. Para nós isso não interessa tanto. Para quem é do setor, eu vou deixar o link na descrição para que você leia, né? Ele tem mais informações. A partir disso aqui você vai para outras questões que vão lhe dar mais embasamento, né, técnico, caso isso seja de seu interesse. Mas eu queria terminar com isso aqui, ó. A impressão 3D de roupas inteligentes com uma nova tinta líquida de alginato de metal. Então nós estamos vendo não só as baterias, né, líquidas, impressas, esticáveis, como eles dizem, né, que futuramente vocês escrevam o que eu estou dizendo e me cobrem depois, serão parcialmente orgânicas, né, e falta um pouco ainda para que a humanidade deseje isso, né, a humanidade como um todo, né, porque enquanto for uma minoria isso não acontece. Mas, né, conforme o tempo for passando, as barreiras éticas e morais vão caindo. Então eles dizem: no futuro, roupas inteligentes podem monitorar nossa postura, se comunicar com smartphones e gerenciar nossa temperatura corporal.
ou seja, vão controlar o nosso organismo. Eu sempre disse para vocês, o último pó territorial desse mundo que não é conquistado, que não foi conquistado ainda por aqueles que estão no topo de poder, é o pó do corpo humano. O resto dos territórios está totalmente conquistado. Ah, Jason, mas eu sou proprietário de tal terreno. Você é proprietário, vírgula, porque você tem uma série de obrigações que, se você não cumprir, você pode perder aquele imóvel. Tanto é que existe, né, inclusive no Brasil, a lei do destino social da propriedade. Então, de uma hora para outra, algum governante dá uma canetada e diz que o seu imóvel ele precisa ser desapropriado para uma destinação social, e aí isso se faz. E vamos ver o que vai acontecer no futuro, aí falando nisso, né, apenas um adendo, quando uma grande massa de pessoas eventualmente for jogada na pobreza, né, sendo substituída nessa nova revolução industrial, a revolução 4.0. Mas voltando ao assunto, né? Então eles dizem, mas primeiro os cientistas precisam encontrar uma maneira econômica de imprimir circuitos intrincados, flexíveis e duráveis em uma variedade de tecidos. Agora, pesquisadoras relatando na ACS, Applied Materials Interface, desenvolveram uma tinta de impressão 3D condutora feita de gotículas de metal líquido revestidas com alginato, um polímero derivado de algas. Ou seja, ela tem gotículas de metal para que, através dessas gotículas, seja possível a transmissão de eletricidade através da roupa. Então você conecta, voltando àquela matéria anterior rapidamente, você conecta uma bateria de íon de lítio em algum local do organismo específico, algum local que seja mais interessante para que essa bateria possa captar mais energia, e no restante do corpo você estende uma roupa, né, de pés à cabeça, que vai transmitir essa energia da bateria de lítio. Né? Por quê? Porque ela é feita, toda essa roupa, de gotículas de metal. O metal, vocês sabem, é transmissível, e dentro disso, dentro de um polímero, que é uma espécie de plástico derivado de algas, mas é um plástico meio que borrachudo, né, esticável, como eles dizem. Então nós estamos vendo basicamente o surgimento, né, dessas antigas, dessas roupas de super-heróis que nós vemos nos filmes, né? As roupas inteligentes que eles vestem, né? Como por exemplo, bem especificamente, a roupa do Homem-Aranha, né? Ela não é a ficção sendo reproduzida na realidade. Porém, a ficção ela conta um lado bonitinho da coisa. É como eu sempre digo, é aquela história do docinho de João e Maria. Primeiro nos é oferecido algo bonito, bom, mas como tudo que a humanidade já inventou, há sempre os dois lados. A utilização para o bem é o avião. Quando o Santos Dumont inventou o avião, a intenção dele era que fosse usado para jogar artefatos lá de cima para eliminar as pessoas? Claro que não. A ideia dele era transportar pessoas. Mas, ao final das contas, nós vimos o que aconteceu tanto na Primeira, mas principalmente na Segunda Guerra Mundial e dali por diante. Os aviões sendo utilizados também para exterminar. E da mesma maneira, essa invenção, num primeiro momento, é muito interessante você imaginar todos os aspectos positivos que essas invenções podem trazer. Só que, por outro lado, nós estamos nos encaminhando para um Estado cada vez mais totalitário e tecnocrata. Ou seja, a tecnocracia como uma espécie de novo governo totalitário, aqueles técnicos iluminados decidindo por todos. E aí você imagina você revestido de tecnologia, literalmente revestido de tecnologia, com vestes, com roupas tecnológicas, com sua casa toda cheia de dispositivos, os IoT, né? A inteligência nos objetos, né? Com tecnologia, a cidade inteligente, as smart cities, até mesmo a energia elétrica que chega à sua casa vem através de inteligência, de tecnologia, e você imagina então tudo isso lhe cercando dentro de um Estado totalitário. Veja o que está acontecendo em vários países hoje, como é que eles estão, esses governos de mão de ferro, utilizando a tecnologia para reprimir o seu povo. E aí, infelizmente, eu tenho de dizer mais uma vez que esse tipo de coisa aqui não virá apenas para coisas positivas como essa que nós vemos nessa imagem, uma moça fazendo exercício
e tendo a leitura do seu organismo, né, como é que está a temperatura, batimento cardíaco, etc. Não, isso é o lado positivo, é o lado muito bom da tecnologia, mas infelizmente mentes que almejam o poder e acreditam que são iluminados e que podem utilizar esse poder para uma implantação de um suposto paraíso aqui na Terra, para trazer esse seu suposto paraíso, como sempre nós vimos ao longo da história da humanidade, vão trazer um verdadeiro inferno para aqueles que não se adaptarem a isso. E aqueles que se adaptarem se tornarão uma espécie de prisioneiro de alto luxo. Pássaros em uma gaiola de ouro. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.